Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica, chamado O que as Mulheres Querem. Alerta de spoilers a seguir. Nick é diretor de uma agência de publicidade, um homem bem-sucedido e um modelo para a sociedade. Sua visão sobre as mulheres vem de sua experiência de vida, já que a sua mãe era uma stripper em Las Vegas, quando Nick ainda era uma criança, o que o fez crescer em uma situação complicada. Isso tornou Nick um homem muito bem-sucedido em habilidades de comunicação. Além disso, ele aprendeu tudo o que precisava para agradar as mulheres. Narcisista, Nick teve uma filha com a sua ex-mulher, mas é um solteiro workaholic, o maior desejo dos RHs das empresas. Ainda assim, ele deve estar decepcionado, porque o conselho de administração da sua empresa votou para não lhe dar o cargo de direção criativa, aquele que paga os maiores salários. Eles decidiram contratar Darcy, a gerente sênior de uma outra empresa. Agora, é ela quem está no comando. O desempenho da agência de publicidade para a qual ele trabalha estava em constante declínio nos 2 últimos anos. Desde que eles decidiram focar no mercado de produtos femininos, que estava dando muito dinheiro, Nick não estava indo tão bem, porque apesar de ser muito amado pelas mulheres, ele não entende nada sobre os desejos delas. Então, através de várias negociações, o conselho de administração decidiu contratar Darcy, que tem um currículo notável nessa área. Na primeira reunião com Darcy, ela já deixou uma ótima impressão de generosidade em todos os funcionários. Ela deu a todos uma caixa de presente com produtos femininos e pediu para que todos falassem o que pensam sobre eles. Isso deixou Nick extremamente desconfortável, mas como um subordinado, ele só poderia fazer tudo o que ela mandasse. Em casa, já um pouco bêbado e mal-humorado, ele experimentou os produtos. Ele até esqueceu que sua filha estava indo para lá. Sua antiga esposa tinha acabado de se casar com um homem rico e o recém-casal estava indo para a lua de mel. Por isso, sua filha Alex iria passar 2 semanas com ele. Alex foi para casa de Nick, mas ela nunca pensou que seu namorado iria ver seu pai correndo pela casa usando produtos femininos. Quando Nick o viu, as coisas não se saíram tão bem quanto ela esperava. Por isso, seu namorado foi embora. Isso deixou Alex furiosa e ela fechou a porta com toda a força, o que deixou Nick ainda mais irritado. Quando ele foi ao banheiro tirar aquela máscara de cravos do nariz, Nick acabou escorregando na água enquanto segurava o secador e se eletrocutou dentro da banheira. No dia seguinte, quando acordou, Nick percebeu que podia ouvir os pensamentos da sua empregada doméstica. Então ele saiu para o trabalho e percebeu que também podia ouvir os pensamentos da porteira do seu apart-hotel. Ele descobriu que a mente das mulheres está cheia de maus pensamentos, o que o deixou extremamente assustado. Então ele rapidamente percebeu que apenas se aproximando das mulheres, ele poderia ouvir os pensamentos delas. Em seguida, Nick correu para a empresa, mas os pensamentos das mulheres continuavam o deixando nervoso. Então ele conta sua história ao seu melhor amigo. Mas aos olhos dele, Nick só está estressado por causa do trabalho e está tendo alucinações. Por causa de um compromisso com Darcy, ele teve que deixar a ideia de procurar um médico, mas a sua ansiedade piorou na reunião, porque Nick podia ouvir o que todas as suas colegas de trabalho estavam pensando. Então, quando ele descobriu que elas não concordavam com seus planos, ele imediatamente se ajustou à reação delas. Ele até aproveitou os pensamentos delas para fazer uma sugestão e logo recuperou com sucesso a admiração de todas. Naquela noite, Nick foi para casa cedo e acabou pegando sua filha no flagra, beijando os lábios do seu namorado. Sabendo que o garoto é 3 anos mais velho que sua filha, ele não gosta muito da ideia e o afasta. Seu comportamento rude deixa Alex brava, mas agora Nick não estava interessado em consolar a sua filha. Ele está tentando encontrar uma maneira de voltar ao normal. Então ele repetiu os eventos do dia anterior e decide sair em uma tempestade, tentando ser atingido por um raio. No dia seguinte, ele acorda e sai para dar uma volta no shopping. No início, Nick pensa que tinha voltado ao normal, mas então ele rapidamente descobre que ainda podia ouvir os pensamentos das mulheres. Ele está extremamente preocupado, achando que tem um problema mental, então decide procurar a ajuda de um psiquiatra. No início, a médica não acreditou nas palavras de Nick, mas depois dele pedir para ela pensar em qualquer número e conseguir adivinhar todos eles, ela começa a pensar que isso pode ser uma coisa boa. Então, sob a orientação da psiquiatra, Nick começa a ficar mais otimista. Ele imediatamente percebe que é possível tirar proveito dessa situação, então ele poderia fazer tudo o que quiser na empresa. Animado, Nick deixa a clínica e aproveita seu superpoder, convidando Lola para sair. Ele rapidamente se adapta à sua nova capacidade. Nick também se torna empático com uma funcionária que ele ouviu pensar em cometer suicídio, e assim consegue a simpatia dela. Mas quando Nick encarou Darcy, ele começou a ficar irritado e decidiu roubar as suas ideias. Então ela ficou muito surpresa quando ele impressionou o chefe exatamente com a mesma ideia que ela havia tido. Darcy nem desconfiou de que ele estaria roubando as suas ideias. Então, quando ela soube que a filha de Nick estava prestes a participar da sua festa de formatura, ela também lhe deu ótimas sugestões. A opinião de Darcy era como ouro. Então, quando ele chegou em casa, impressionou sua filha e as amigas dela com todas aquelas ideias incríveis. Por isso, Nick imediatamente se tornou um bom pai aos olhos de Alex. Além disso, as colegas
de classe dela ficaram encantadas depois que ele deu as ideias e ajudou a resolver um problema. Mais tarde, Nick foi a um encontro com Lola e a deixou profundamente impressionada por causa de seus superpoderes. Então ela imediatamente caiu em sua armadilha e decidiu se deixar levar por Nick, porque agora ele conhecia todos seus desejos interiores. Ele a fez se sentir extremamente especial e ele também ficou extremamente feliz por causa da alegria que aqueles superpoderes lhe trouxeram. Para recuperar os contratos de publicidade com a Nike, ele começou a frequentar os lugares que as mulheres frequentam para conseguir informações valiosas sobre elas. Ele se engajou na rotina das mulheres, mas ele ainda não tinha desistido de roubar as ideias de Darcy. Seu objetivo ficou muito claro. Ele estava aproveitando cada oportunidade para tomar o seu lugar. Seu chefe ficou chocado quando Darcy apresentou a sua ideia, já que aquela era exatamente a mesma ideia de Nick. Nick também aproveitou seus superpoderes para dar alguns conselhos às suas colegas de trabalho que têm problemas em suas vidas pessoais, o que também o deixou bem na fita aos olhos delas. Mais tarde, ele apresentou o seu próprio plano de design para que Darcy desse uma olhada. Ela não só oferece a sua opinião, mas também começa a pensar em slogans de publicidade. No entanto, embora a atitude profissional de Darcy fosse admirada por Nick, ele ainda roubou a ideia dela para escrever slogans publicitários. Isso faz Darcy pensar que ela e Nick têm os mesmos pensamentos. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, então ela saiu magoada do escritório. Naquela noite, Nick terminou o seu trabalho para sair mais cedo, mas viu que Darcy estava fazendo hora extra. Isto fez com que ele se sentisse extremamente arrependido, então ele decidiu ficar e ajudá-la com o trabalho, e os dois se divertiram muito. No dia seguinte, Nick levou a sua filha ao shopping para ajudá-la a escolher um vestido para a formatura, mas ao ouvir sua filha pensando em se entregar ao seu namorado, Nick ficou extremamente chateado. Ele queria falar com Alex, mas 15 anos de amor perdido a deixaram na defensiva em relação a ele. Nick estava profundamente magoado naquela noite, quando de repente Darcy ligou. Ela queria resolver o problema da relação de trabalho entre os dois. Depois de ouvir a sua explicação ingênua, Nick a convidou para sair e os dois se deram tão bem que Darcy ficou atraída por ele instantaneamente e logo lhe deu um beijo. Neste momento, Nick percebeu o quanto estava afim dela, mas seu coração estava em conflito e ele estava confuso. Por isso, quando ele ouviu os pensamentos dela, em que ela queria convidá-lo para ir para sua casa, ele apenas disse boa noite e depois a levou até a porta do táxi. Depois ele voltou ao seu apartamento e encontrou Lola esperando por ele. Por 6 dias, ele não ligou para ela novamente, o que a fez sofrer, mas agora ele tem uma queda por Darcy e não pode aceitar os sentimentos de Lola. Nick queria explicar tudo e pediu desculpas a Darcy, mas agora os funcionários da Nike já estavam na empresa e tudo estava quase concluído. Então ele teve que apresentar o seu plano publicitário. Os executivos da Nike ficaram muito satisfeitos com a sua ideia. Darcy também está muito feliz por ele, embora Nick não pôde aceitar pacificamente as suas felicitações, pois estava envergonhado por ter roubado suas ideias. No entanto, ele a acompanhou até os subúrbios para ver o novo apartamento de luxo dela, resultado de muitos anos de trabalho duro. Ela mal podia esperar para partilhar esta alegria com ele, então os dois passam a noite dançando juntos. Neste momento, Nick também confirma silenciosamente que Darcy é a mulher da sua vida. Quando a noite termina, ele volta para a companhia e descobre que seu patrão havia demitido Darcy para que ele pudesse ocupar o lugar dela. Então, ele disse a verdade sobre roubar as ideias de Darcy e pediu ao seu patrão que a deixasse continuar em seu cargo. De repente, ele descobre que a pobre funcionária que estava querendo se suicidar não estava trabalhando aquele dia. Então ele ficou extremamente preocupado. Ele correu para fora da empresa com chuva forte e correu para Chinatown, onde a funcionária morava. Mas no caminho, um fio desencapado caiu em sua cabeça. Nico não ficou ferido. Ele foi imediatamente para a acomodação da funcionária, mas ela só estava tirando um dia de folga. Então o Nick percebeu que ele não podia mais ouvir os pensamentos das mulheres, e isso o deixou extremamente feliz. Mentalmente, Nick a mandou para a posição com que sonhava tão fervorosamente. Então ele disse para ela acreditar no seu próprio valor, o que aliviou os seus problemas, e depois foi à casa de Darcy explicar que estava de mau humor e que por isso não atendeu o seu telefone. Sua ex-mulher ligou e parece que sua filha estava tendo problemas. Então Nick correu imediatamente para o local da festa e encontrou Alex chorando no banheiro. Depois de ouvir a opinião de Nick, Alex decidiu se recusar a ir para a cama com o namorado. Por isso ele decidiu terminar com ela e ela estava se sentindo completamente devastada. Nick disse que estava orgulhoso da sua decisão corajosa e trouxe a filha para casa, consolando-a e dizendo que o verdadeiro amor iria esperar o tempo que ela precisasse. Depois de resolver este problema, Nick foi ao encontro de Darcy novamente, mas agora ela não estava no mesmo espírito de antes, pois havia acabado de perder o emprego de seus sonhos. Desempregada, ela não podia mais pagar pelo seu apartamento de luxo, então decidiu vendê-lo. Arrependido, Nick não esconde mais. Ele admite ter roubado as ideias de Darcy, além de dizer a ela que o chefe a manteve em seu emprego. Darcy
Marcy se surpreende, mas ao olhar para Nick confessando tudo com sinceridade, ela decide perdoá-lo. Nick está extremamente feliz. Ele finalmente entendeu o verdadeiro significado do amor. E o filme termina com os dois se beijando apaixonadamente. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.